Agora, nesta noite, quero que você leia comigo o Salmo 90, o Salmo 90. Quero falar hoje sobre a brevidade da vida. E serei breve, como fiz ontem à noite. O 10º versículo do 900 Salmo. Os dias de nossos anos são 3 anos e 10. Isso é 70. E se pela sua força são 80, isto é, 80, contudo a sua força é trabalho e tristeza, porque logo se corta e nós voamos. Quem conhece o poder da sua ira? Conforme o teu temor, assim é a tua ira. Portanto, ensine-nos a contar os nossos dias, para que possamos aplicar nosso coração à sabedoria. Você conta seus dias? Você percebe como cada dia é importante? Pense nisso. Deus disse que se você viver até os 70 anos, poderá viver até os 80. E as Escrituras dizem que se você viver até os 80 anos, é provável que tenha muito trabalho, tristeza, problemas e dificuldades. Ouvi falar de um passageiro de trem que estava distribuindo charutos, porque o trem de onde moro chegou no horário pela primeira vez em muito tempo. Isso foi há vários anos. O condutor disse que não poderia aceitar um charuto. Por quê? Ele disse, porque este é o trem de ontem. Há o colapso do tempo ao nosso redor. Você sabia que nos dias de Jesus, o mais rápido que uma pessoa podia ir era o mais rápido que um cavalo podia correr? E isso aconteceu até 1830, quando desenvolvemos um motor mais rápido que um cavalo. Pense nisso. Naquelas centenas e milhares de anos, o mais rápido que você podia ir era a cavalo. Depois, em 1910, desenvolvemos uma aeronave militar que percorria 42 milhas por hora. Lembro-me muito bem, como se fosse ontem, quando Lindbergh decolou para Paris e em 33 horas estava em Paris e achamos que isso era realmente incrível. Hoje em dia entramos em um Concorde, ou algumas pessoas o fazem e chegam lá em 3 horas e meia. E em 1960 começamos a viajar pelo ar a 18 mil milhas por hora quando chegamos à estratosfera. Agora meu pai dirigia um cavalo e uma charrete e estamos tentando administrar hoje uma era espacial em uma condição moral e espiritual de cavalo e charrete. O tempo está desabando sobre nós. Quanto tempo ainda temos? O salmista pediu que o Senhor se lembrasse de como o meu tempo é curto. Eis que você fez os meus dias como um palmo e a minha idade como nada para você. 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, quando já passou, e como um relógio. Um relógio dura 4 horas à noite. Um dia é o que o Senhor é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Aquele que está assentado sobre o círculo da terra e os seus habitantes olham para Deus como gafanhotos. A grama murcha e a flor murcha, diz a Escritura. Os meus dias são como a sombra que declina, e eu me vou secando como a erva, mas tu, ó Senhor, permanecerás para sempre na tua memória, de geração em geração. Pense nisso, Deus permanecerá para sempre, mas nesta terra somos como uma sombra. Estamos todos em declínio e morrendo. Desde o momento em que nasceu, você começou a morrer porque todos nós estamos caminhando para a morte. Cada um de nós está sujeito à sentença de morte. Não haverá ninguém vivo nesta plateia, eu diria que daqui a 90 anos. Ninguém, todos partiremos. E o que você vai fazer com esses anos? Cada ser humano tem exatamente o mesmo número de horas e minutos todos os dias. Você sabe quantos minutos há em um dia? Você sabe quantas horas há em uma semana? Agora, se você viver até os 70 anos, seus primeiros 15 serão na infância ou na adolescência. Você passa 20 anos na cama. Os últimos 5 anos são de limitações físicas e você está reduzindo suas atividades. Isso significa que você só tem 30 anos para todo o resto, 30 anos para viver.
E parte desse tempo tem que ser gasto com alimentação, trabalho e cálculo do imposto de renda. As Escrituras fazem esta pergunta: o que é a vida de vocês? É até mesmo um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. O mais velho de nós não viverá muito tempo. Nosso tempo já está nas mãos de Deus. Deus já tem um dia marcado para você ser levado deste mundo. Você pode estar envolvido em um acidente. Pode ser um câncer, pode ser um ataque cardíaco. Seja o que for, já está definido. E as Escrituras dizem que ao homem está ordenado morrer uma vez, e depois disso, o julgamento. Você estará diante do grande julgamento de Deus para prestar contas de como passou esta vida e o que fez em relação a Jesus Cristo, porque Deus deu seu Filho para morrer por seus pecados. Porque, como você vê, somos todos pecadores. Todos nós temos a mesma doença. Não me importa a cor da pele de vocês. Deus não olha para a cor da sua pele. Deus olha para o seu coração e vê que você tem uma doença espiritual no coração, e essa doença espiritual no coração se chama pecado. E todos nós somos pecadores. Isso significa que violamos as leis de Deus, desobedecemos a Deus, nós nos rebelamos contra Deus, e por termos nos rebelado contra Ele, teremos de enfrentar um julgamento. E Ele vai dizer: afastai-vos de mim. Nunca te conheci. É interessante para mim que as pessoas ricas não possam comprar mais horas. Os cientistas não podem inventar novos minutos. Você não pode nem mesmo economizar tempo para gastá-lo em outro dia. Você tem pouco tempo hoje. Diz que quer guardar para amanhã. Não pode fazer isso. Há urgência no tempo. A Bíblia diz: redimam o tempo porque os dias são maus. Os dias são muito ruins. Olhamos para nossos jornais e não conseguimos acreditar em todos os assassinatos, estupros e problemas raciais, todas essas coisas no mundo todo. Sim, os dias são maus e temos uma grande tarefa pela frente se quisermos que esta terra seja poupada por muito mais tempo. As Escrituras dizem que devemos redimir o tempo. É uma frase do mundo dos negócios. Significa comprar o tempo. Ouvi falar de pessoas que dão o dízimo de seu tempo. Devemos dar o dízimo de nosso dinheiro. 10% do nosso dinheiro pertence a Deus, se você for cristão. Mas podemos dizimar seu tempo. Reserve 10% do seu tempo e diga: Senhor, isso é seu para o estudo da Bíblia, para a oração. Você diz que passamos muito tempo nas rodovias, indo e voltando, e nas interestaduais, presos no trânsito. Você sabe, inventamos todas essas coisas modernas para economizar tempo, mas temos menos tempo do que nunca. Temos bem menos tempo hoje que meus pais na era dos cavalos e charretes. No entanto, temos automóveis e aviões velozes, e estamos correndo de um lugar para outro como loucos. E a maioria de nós não sabe o que fazer ao chegar lá. Você tem muito tempo, mas para quê? Você tem tempo para servir a Cristo. Você tem tempo para viver conforme sua vontade. Você tem tempo para obedecer a Ele. Você já fez como o salmista disse em 31:15 e se colocou à disposição de Deus quando ele disse: meus tempos estão em suas mãos. Há um filme em exibição nessa área chamado The Commitments. Você já entregou toda a sua vida a Cristo? Isso já aconteceu com você? Você diz sim, eu fui batizado, eu fui confirmado. Vou à igreja de vez em quando. De vez em quando penso em Deus. Mas você realmente se comprometeu com isso? Você está totalmente comprometida com Ele? E você tem certeza de que, se morresse neste momento, iria para o céu? Você tem certeza de que seus pecados estão perdoados? É por isso que Cristo veio e morreu na cruz e derramou seu sangue e Deus o ressuscitou dos mortos. Além disso, há a tirania do tempo. Ele nos controla e ficamos frustrados. Correr de uma coisa para outra porque achamos que não temos tempo suficiente para fazer tudo o que precisa ser feito. Jesus disse: enquanto é dia, importa que eu faça as obras daquele que me enviou. Chega a noite em que ninguém pode trabalhar. A noite virá até você e você não terá a oportunidade de servir a Deus.
Sirva-o enquanto você pode. Sirva-o agora. Priorize-o em sua vida. No entanto, no final de sua vida, ele disse: eu terminei o trabalho que você me deu para fazer. Deus tem um plano para a sua vida e você pode concluí-lo com a ajuda de Deus, e Ele lhe dará uma alegria e uma paz que você nunca sonhou que existissem se você colocar sua confiança nele. Ah, sim, quando Jesus deixou a terra, havia pessoas que precisavam ser curadas e vidas que precisavam ser tocadas, mas Jesus disse que havia terminado a obra que lhe havia sido designada. Pelo Pai, Deus designou um trabalho que somente você pode realizar. Você é único. Ninguém pode tomar o lugar de vocês. E Deus precisa de você em seu reino. O tempo pode ser nosso aliado ou nosso algoz. Mesmo assim, o tempo é incrivelmente justo e perdoador. Não importa quanto tempo você tenha desperdiçado no passado, você ainda pode ter o amanhã. Adlai Stevenson disse certa vez que o que conta não são os dias de sua vida, mas a vida em seus dias. Precisa comprá-lo. Qual é o preço que você tem que pagar? O preço é que você não tem tempo para certas coisas. Não devemos ficar à deriva, fazendo todos os prazeres, bebendo e fazendo todas as outras coisas erradas. Deus quer que amemos os outros. A principal coisa que Ele quer que façamos é amar o próximo e amar as pessoas de outras raças. A única coisa que distingue um crente dos outros é o amor que domina a sua vida. Sua vida deve ser cuidadosamente planejada. Depois há o término do tempo. Irmãos, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios que o tempo é curto. No Apocalipse ele nos diz que o tempo não existirá mais. Jesus e seus discípulos passaram os 94 versículos de Mateus 24 até o final do capítulo 25 falando sobre o fim dos tempos. Ao nos aproximarmos do fim dos tempos, lemos em Apocalipse 12 que o diabo estará freneticamente ativo, porque sabe que seus dias estão contados. Sim, existe um demônio. Existe um Satanás. Ele é uma pessoa real e eles são demônios reais e vão lutar por sua alma esta noite, porque Satanás não quer desistir de você. Ele lutará para manter você no reino dele, pois existem dois reinos. Há o reino do diabo e há o reino de Deus, e você tem o direito de escolher em qual deles quer estar. É claro que não sabemos quando será o momento da vinda de Jesus. Em Marcos 13 é-nos dito que o céu e a terra passarão, mas daquele dia e hora ninguém sabe. Portanto, cuidado, vigie e ore, pois você não sabe qual é o seu tempo. Não sabemos quando Deus virá nos buscar. Em Romanos 13, o apóstolo diz que, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos. A noite já passou, o dia está próximo, portanto lancemos fora as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. A Bíblia usa várias vezes a frase "o tempo está próximo". Jesus nos disse para discernirmos os sinais dos tempos. Um dos sinais é que a iniquidade será abundante. Pegue seus jornais e assista ao noticiário. A iniquidade é abundante em todos os lugares. Não apenas em Nova York, não apenas em Nova Jersey, mas em todo o mundo. Quando a lista for chamada no céu, você estará lá? O nome de vocês está escrito no livro da vida? Porque as Escrituras dizem que se o seu nome não estiver no livro da vida do Cordeiro, você nunca entrará no céu. Seu nome neste momento está no que é chamado na Bíblia de livro. E sob seu nome estão todos os pecados que você já cometeu, todas as coisas erradas que você já pensou, todas as suas intenções erradas. Está tudo lá registrado e você será confrontado no julgamento. Mas quando você vem a Cristo e se apresenta total e completamente a Ele como Salvador e Senhor, Ele apaga tudo o que está nesses livros e escreve seu nome em outro livro, o livro da vida. No livro do Cordeiro,
O nome de vocês está escrito lá? Se meu nome não estivesse escrito ali e eu não soubesse, eu não sairia deste prédio esta noite até ter certeza. Porque talvez nunca mais haja outro momento como este na vida de vocês. Esta é a hora de você estar com Deus. E então a brevidade do tempo exige ação imediata. O fato de que o tempo é curto exige que façamos algo a respeito agora, porque as Escrituras dizem em 2 Coríntios 6:2 que agora é o tempo aceito, não amanhã, hoje. O que você deve fazer, faça-o agora. O dinheiro que você deve doar, doe-o agora. Testemunhe agora às pessoas que deve. Toda vez que o relógio marca o tempo, ele parece dizer agora. Hoje, se vocês quiserem ouvir sua voz, não endureçam o coração. Você pode endurecer seu coração. Se você ouvir uma mensagem como essa, isso pode ser muito perigoso, porque você endurecerá seu coração. E na próxima vez que você ouvir o Evangelho, seu coração ficará cada vez mais duro. Venha a Cristo agora. Se houver um sussurro em seu coração de que você precisa vir, você vem. Depois há o aviso do tempo. Um dia será tarde demais para a sua alma. O tempo é muito curto para indecisões e vacilações. Você não deve ficar entre duas opiniões. Os tolos dizem que há tempo de sobra. O diabo diz que você tem tempo de sobra. Todas as manhãs você tem 86.400 segundos para gastar e investir. A cada dia, o nome do banco abre uma nova conta com você. Talvez não haja amanhã. Venha agora. As Escrituras dizem, visto que todas essas coisas hão de acontecer, que tipo de pessoas vocês devem ser? Li um artigo há alguns anos falando sobre algumas pessoas que estavam se divertindo muito na véspera de Ano Novo, e o autor do artigo disse que elas bebiam como se não houvesse amanhã. Provavelmente todos vocês já ouviram a música, em outro momento e em outro lugar, e é isso que o diabo sussurrará em seu ouvido esta noite. Quando eu lhe disser que você precisa vir e assumir seu compromisso com Cristo, com essas centenas e milhares que já vieram nesta cruzada, o diabo dirá, espere, outra hora, outro lugar. Este não é o momento. Este é o momento. O simples fato de você estar aqui indica que é a hora. Por alguma estranha coincidência ou providência, Deus trouxe você aqui esta noite. E antes de vir você achava que estava bem com Deus, mas agora não tem certeza. E você quer ter certeza, você quer ter certeza. Sim, o demônio sempre diz, sim, faça isso. Mas em alguns momentos e em alguns lugares, Deus diz aqui e agora. Em Lucas 19, você vê Jesus chorando pelo povo de Jerusalém. Há um poema que ouvi pela primeira vez anos atrás que diz: há um tempo que não sabemos quando, um lugar que não sabemos onde, que sela o destino do homem para a glória ou para o desespero. Alguém me escreveu uma carta aqui esta semana. Diz: caro Sr. Graham, em 1957, sua cruzada foi ao antigo Madison Square Garden, na cidade de Nova York. Eu tinha 6 anos. Ainda me lembro da viagem de ônibus, das arquibancadas de madeira dura e dos meus sapatos pretos de couro envernizado. Lembro de tudo. Lembro-me de tudo como se fosse ontem. Quando você fez o convite para que eu entregasse minha vida a Cristo, eu estava pronto e me animei a ir. Mas infelizmente naquela época e naquela geração, minha mãe me respondeu e disse: quieto, sente-se. Não fazemos isso. Alguém pode ver você. Fiquei em minha cadeira. Aqui estamos 35 anos depois e tenho o privilégio de ser um conselheiro voluntário no andar de baixo. E é minha oração que nenhuma pessoa permaneça em seu assento, mas que venha à frente para receber Cristo. Enquanto há tempo, agradeço a você por trazer sua cruzada de volta a esta área. Minhas lembranças de menina de 6 anos estão transbordando de entusiasmo. Estarei orando por você esta semana. Deus abençoe você. Há um homem dessa região sobre o qual Cliff Barrows me falou ao telefone hoje. Sua família estava insistindo para que ele ficasse aqui porque ele não acreditava.
E ele fazia questão de dizer às pessoas que não acreditavam em Cristo. Ele não era um crente. Mas ele não ficaria aqui e não viria. E ele não queria aceitar as reivindicações de Cristo. Em vez disso, ele foi para as Ilhas Bahamas e de manhã cedo morreu de ataque cardíaco. Para ele agora é tarde demais. Sua decisão está tomada. E quanto à sua decisão? Você vai dizer sim ou não às afirmações de Cristo? Cristo morreu por você, ressuscitou, e então o que você tem de fazer? Você precisa primeiro se arrepender de seus pecados. Isso significa que você diz: Senhor, sou um pecador. Sinto muito por meu pecado. Estou disposto a mudar meu estilo de vida. Quero segui-lo e servi-lo. E entrego minha vida a você esta noite, ou rededico minha vida a você esta noite. Preciso de você, Senhor, e quero assumir meu compromisso nesta noite. Nessa cruzada, nunca mais estaremos neste auditório. E você está aqui esta noite. Vou pedir que você se levante do seu assento na varanda. Isso levará 1 minuto a mais, portanto, comece agora. Venham e fiquem todos na frente, na minha frente, na frente do pódio. E depois que todos vocês vierem, vou lhes dizer uma palavra, fazer uma oração com vocês e dar-lhes alguma literatura para ajudá-los em sua vida cristã. Você diz: por que você pede às pessoas que venham publicamente? Porque cada pessoa que Jesus chamou, ele chamou publicamente. Havia algo em tornar isso público. Ele morreu por você publicamente, pendurado nu em uma cruz. Certamente pode vir e apresentar-se aqui publicamente. Assumir seu compromisso com ele e dizer: Senhor, você tem tudo de mim hoje. Quero ter certeza de que estou pronto para conhecer você. Apenas levante e venha de qualquer parte do estádio. Enquanto muitos outros ainda estão chegando, quero dizer uma palavra a vocês que talvez estejam assistindo pela televisão, porque esses cultos estão sendo gravados em fita para serem exibidos no final deste ano ou no início do ano que vem. E muitas pessoas têm assistido à televisão e você tem pensado em como o tempo está passando rápido. Parece que foi ontem que você era um garotinho ou uma garotinha e o tempo voou. Talvez esteja num quarto de hotel ou num bar. E quero dizer a você que Deus o ama. Ele quer perdoar você. Ele quer fazer de você uma nova pessoa, se você permitir. Você pode assumir esse compromisso onde está agora. Jesus Cristo prometeu que voltaria à Terra. E, senhoras e senhores, Jesus Cristo cumprirá essa promessa. Você está pronto? A esperança da vinda de Cristo deve nos fazer caminhar como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Devemos ser sal e luz no mundo e devemos trabalhar como se Cristo não viesse por 1000 anos, mas devemos viver como se Ele viesse esta noite. Você está convidado para uma jornada de descobertas na Biblioteca Billy Graham. Refaça a trajetória de Billy Graham, de humilde fazendeiro a embaixador internacional do amor de Deus por meio de multimídia, fotos e memorabilia. Mas o fruto do Espírito é o amor. Visite a casa restaurada da família Graham, passeie pela livraria Ruth's Attic e faça uma refeição no Graham Brothers Dairy Bar.
Aproveite as exposições especiais, os eventos e as atividades sazonais para toda a família. A entrada é gratuita, portanto, venha fazer essa jornada de descobertas na Biblioteca Billy Graham. A Bíblia adverte que o mundo vai sofrer um julgamento, mas a esperança no horizonte é a ressurreição de Cristo e o seu prometido regresso. Foi a esperança dos profetas. Isaías 66 declara que o Senhor vai voltar em fogo e os seus carros como um torvelinho para tornar a sua ira em furor. E há tantas passagens do Novo Testamento que eu levaria horas lendo-as para vocês. Cristo disse: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Um dos programas de televisão mais populares dos Estados Unidos há alguns anos atrás foi Caminho para o Céu. Mas o único caminho para o céu nesta Bíblia é Jesus Cristo. Ele providenciou um caminho para o céu, providenciou um meio de salvação. Ele disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Podem imaginar alguém se levantando e dizendo que é o caminho e que ninguém pode ir a Deus exceto por Ele? Podem imaginar alguém dizendo: eu sou a personificação de toda a verdade? Toda a verdade científica, toda a verdade psicológica, a personificação de toda a verdade moral e religiosa. Só pode ser um louco. Ou ele é mentiroso, um louco, ou é quem declarou ser. E esta é a decisão que você precisa tomar. Se Jesus Cristo é quem declarou ser o Filho de Deus e o único caminho de salvação, o único meio de escape do julgamento vindouro, então é melhor achar o caminho para Ele, e logo, ainda hoje. Não espere, porque ninguém sabe quando nossa hora vai chegar, porque o fim do mundo para você pode ser hoje à noite, no momento em que você morrer. Esse momento vai marcar o fim do mundo para você, e isso pode ser a qualquer momento, mas para toda a população do mundo não vai ser da forma como alguns cientistas pensam, porque eles não levam Deus em consideração. E Ele é um Deus de amor e misericórdia, Ele é um Deus de compaixão, mas também é um Deus de julgamento. Mas vai haver pessoas que serão salvas de toda essa confusão, e Deus vai edificar um novo mundo e um novo reino. E esse dia vai chegar, tão certo como eu estou aqui. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Quando os discípulos viram a Jesus ascendendo aos céus com lágrimas nos olhos, porque o seu mestre estava indo embora, 2 homens vestidos de branco surgiram e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como viste subir, ele vai regressar. Quando Cristo vai voltar? Não sabemos. Diz: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Mas Cristo disse: estejam preparados, porque na hora em que menos esperarem, o Filho do Homem vai voltar. Você está preparado? Está preparado? Fique em silêncio por um momento e pense nisso. Está preparado? Em Amós 4 lemos: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Você diz: o que devo fazer para estar preparado? Já fui batizado, pertenço à igreja. Não é disso que estou falando. Isso é ótimo, é necessário. Mas você realmente recebeu Cristo em seu coração como Senhor e Mestre? Você se arrependeu? Arrependeu-se dos seus pecados? Arrepender-se significa mudar de direção, mudar sua vida, suas atitudes, a respeito de Deus, de si mesmo e dos outros. Significa um novo estilo de vida sob o senhorio de Jesus Cristo. Significa amar os oprimidos. Você vai ter um novo poder para amar pessoas de outra raça.
Significa que Deus vai entrar em sua vida, na pessoa do Espírito Santo, dando-lhe poder para amar, e ter paz interior, e ter propósito e significado na vida. Significa céu nesta vida, bem como na vida futura. Significa que Deus vai ajudá-lo em seu casamento. E para vocês jovens, Ele vai ajudá-los a escolher a pessoa certa para se casarem. Há tantas coisas que vão lhe acontecer quando você aceitar a Cristo. Isso é arrependimento, é mudança. E você vai ter que deixar muitas coisas erradas em sua vida. Deixá-las. Tem que pagar um preço. Não é fácil. E não estamos oferecendo uma graça barata e conversão fácil e seguir a Cristo sem sacrifício. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Não vai ser fácil. Paulo disse que todos que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você será rejeitado por muitas pessoas do mundo. Muitos não vão entender e vão zombar de você como zombaram de Noé. E sua fé precisa estar em Cristo. Ela não precisa ser forte, sua fé não precisa ser grande. Pode ser do tamanho de um grão de mostarda, que mal pode ser visto, mas se for colocada em Cristo é suficiente. Então você se arrepende, crê e entrega sua vida a Cristo. E se você gostou, não se esqueça. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like para fortalecer nosso projeto aqui no YouTube. E comente abaixo o que você achou do vídeo. Então, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Algumas pessoas se gabam de serem chamadas de cristãs. Mas se a nossa conduta não está à altura das normas cristãs, atrairemos sobre nós a condenação. Em Apocalipse 3:1, lemos: tens nome de que vives e estás morto. Não basta ir à igreja. Se não permitirmos que Cristo seja o Senhor, o dono da nossa vida, cairemos sob julgamento de Deus que disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. É fácil deixar-se levar por uma corrente de entusiasmo religioso sem ter uma experiência viva e pessoal com Deus. Este mundo hostil se acha infestado de agressão, de ódio, de intriga. Os maus prosperam e em muitas partes do mundo os justos padecem. O povo se acha confuso, inseguro, se sente até azarado. Talvez nunca houve tanta prosperidade econômica acompanhada de tanta infelicidade, falta de autodomínio, rebelião. O mundo está louco e clama pedindo a paz e a verdade. Deus derramou sobre um povo todo tipo de bênçãos, mas esse povo havia perdido a saúde espiritual. No meio desse povo se levantou o profeta Abacuque e clamou: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Abacuque 3:2. Talvez você pergunte: mas como obter a renovação e o despertamento? Que passos tenho que seguir para alcançá-lo? Primeiro, você deve fazer uma oração fervorosa. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. Deve haver um anseio profundo de avivamento, não um simples balbuciar de palavras ou palavreado religioso. É preciso que haja oração intensa e fervorosa. A Bíblia diz: a súplica de um justo pode muito nos seus efeitos. Tiago 5:16. Que a sua alma esteja em agonia, que corram as lágrimas, que o seu coração se angustie pelos perdidos. A palavra de Deus diz: aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos.
Salmos 126, 6. Segundo, nós temos que abandonar os nossos pecados. A Bíblia é clara: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor. Isaías 55, 7. Mas antes de começar o avivamento, tem que cessar entre os crentes as disputas, prejuízos, má vontade, inveja, ciúmes, amargura, crentes criticando uns aos outros. Porque o mundo se acha perdido perante tantas discórdias, lutas e intolerância entre aqueles que dizem pertencer a Cristo. O despertamento deve começar no coração dos crentes, antes que o Evangelho possa chegar com eficácia ao mundo. Quando os discípulos de Cristo deixarem as suas discórdias e egoísmo e confessarem os seus pecados, então deixarão que o Espírito Santo os encham. Então se produz o avivamento. Temos que abandonar os nossos maus caminhos. O Espírito de Deus não pode atuar em um clima de dissensão, discórdia e disputas. Devemos nos despojar da nossa mesquinharia, das nossas miudezas, dos nossos caprichos. O inimigo das nossas almas tem debilitado a eficácia da igreja porque temos nos especializado em controvérsias, em dissensões, e não temos andado chorando e levando a semente preciosa. Salmo 126, 6. Sim, porque temos dado mais ênfase às instituições do que à oração ou mesmo a Deus. Que o Senhor nos perdoe e nos ajude a nos livrarmos de hábitos perversos e mesquinhos. Se vamos ter um despertamento em nossos dias, como crentes teremos que abandonar os nossos pecados individuais e coletivos. Em terceiro lugar, Deus tem que ser real para nós. A Bíblia diz: se o meu povo buscar a minha face, eu o ouvirei do céu. Porque em um mundo cheio de materialismo grosseiro, nós também temos tentado reduzir Deus ao nosso próprio tamanho. O nosso Deus parece ter se transformado em demasiadamente pequenino, e somos culpados de idolatria intelectual. Temos fabricado em nossa mente um Deus que não é o Deus revelado na Bíblia. Muitas vezes associamos a experiência cristã genuína, vital e pessoal a pessoas altamente emotivas. Muitos chegam a dizer: é bom ir à igreja, viver uma vida decente, sim, mas eu não estou disposto a ser fanático. Consideram que a fé cristã é uma mania, algo demente. O cristianismo tem alguma importância? Sim, o cristianismo tem suprema importância. É algo importante? Sim, é tudo. Sem a fé cristã, não vale a pena. É vital. Você pode conhecer a Deus. Milhares de cristãos afirmam com certeza: eu sei que já passei da morte para a vida. 1 João 3,14. Eu sei em quem tenho crido. 2 Timóteo 1,12. Lemos em João 7,17: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele. Precisamos de um reavivamento da fé cristã, da experiência cristã, do andar com Deus. Deus tem dito: se o meu povo buscar a minha face. Se de novo descobrirmos que Ele é santo, justo, real, absoluto e pessoal, e que é um Deus de amor e de misericórdia, esta realidade será transferida ao mundo e o avivamento então virá. Assim tem sucedido em toda a história, e sucederá outra vez. Não devemos colocar a fé cristã em dúvida falando de Cristo sem conhecê-lo. Não vamos fechar a porta da igreja com a chave da inconsistência, impedindo que os perdidos venham a Cristo. Não devemos impedir o avivamento com a nossa falta de fé e de oração. Não percamos a vitória espiritual
permitindo que o pecado nos mantenha presos. Busquemos a face de Deus e abandonemos os nossos maus caminhos, e então sim, ouviremos a voz do céu. A igreja tem a chave do avivamento. Está ao alcance de nossas mãos. Nós vamos aceitar o desafio? Teremos coragem de pagar o preço? As reservas do céu são suficientes para saciar o mundo que perece de fome e fome espiritual? Não devemos oferecer desculpas. Agora uma pergunta direta. Você já aceitou a Cristo como seu Salvador? Se não, se você for sincero, reconhecerá que no profundo do seu coração há um vazio. Seu coração anseia por paz, gozo e perdão. Há um vazio que o mundo não pode satisfazer. No centro da história, em um caminho da Palestina, se plantou uma cruz. A cruz de Cristo, o Filho de Deus. Por um milagre admirável que só Deus conhece, todos os que põem o seu olhar naquele que foi sacrificado na cruz, recebem a salvação. Não somente as pessoas boas, respeitáveis e decentes, mas os vis, os desprezíveis, os desumanos. Um ladrão que agonizava junto com Jesus, pôs nele o olhar de fé e recebeu a segurança da vida eterna. Em 2 dos 3 últimos anos, os Oscars atribuídos em Hollywood aos melhores filmes do ano foram filmes britânicos. E trata-se de 2 homens, um chamado Eric Liddell e o outro Gandhi, que tiveram a força e a coragem sob pressão para dizer não. Não a si mesmos, para se disciplinarem. E esta noite quero tomar como meu texto 1 Coríntios capítulo 10, começando com o versículo 12. Portanto, aquele que pensa que está firme, tenha cuidado para que não caia. Não há tentação. Ouça isto, nenhuma tentação que você já enfrentou, mas aquela que é comum ao homem. Todos os outros enfrentam a mesma tentação em algum momento de suas vidas. Mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado acima daquilo que você é capaz de suportar, mas com a tentação abrirá um caminho para escapar. Em outras palavras, toda tentação que você enfrenta, há uma maneira de escapar. Deus fornece isso se você conhece a Cristo. Agora, há muitas histórias na Bíblia sobre jovens que disseram não e mudaram a história. O primeiro que gostaria de mencionar, aquele da qual você provavelmente nunca ouviu falar, o nome dela é Vasti. Ela era a rainha da Pérsia, a esposa de Xerxes, que reinou desde a Índia até a Etiópia. Pense em todo o petróleo que ele tinha e provavelmente não sabia disso. Um dos monarcas mais ricos que já existiu, e ele deu uma grande festa que durou muitos dias, e no final, em sua espécie de estupro, embriaguez, ele ordenou que sua esposa Vasti viesse e executasse uma dança lúdica diante de todos os seus convidados. E ela surpreendeu todo o mundo de líderes que se reuniram ao recusar-se. Ela disse não. Não irei expor meu corpo àqueles homens maliciosos. Ele enviou uma segunda mensagem e a ameaça era que ela não seria mais rainha,
ela perderia e abriria mão de seu luxo material e de toda a sua fama. Mas ela enviou a mesma mensagem de volta: não. E ela mudou a história, porque foi deposta como rainha. Ela está perdida na história, mas por causa dela, Esther tornou-se rainha e o povo judeu foi salvo. E até hoje o povo judeu celebra um grande feriado porque uma mulher disse não e abriu a porta para a salvação do povo judeu. Porque havia um homem como Hitler, que era o primeiro-ministro do país, ele estava determinado a destruir e matar os judeus. Agora, a Bíblia tem muito a dizer sobre sensualidade, lascívia e luxúria. A palavra lascívia significa a tendência de incitar desejos lascivos. Sexualidade significa o apelo planejado aos sentidos físicos para a gratificação pessoal. A Bíblia diz para se abster da luxúria carnal, isso é sensualidade, que guerreia contra a alma. Eles estão em guerra contra a sua alma e o seu espírito. E a Bíblia diz, abstenha-se deles, mantenha-se afastado deles. E então a Bíblia usa outra palavra, réprobo. Agora, essas são as pessoas totalmente carentes, suas consciências estão mortas ou cauterizadas, elas não podem ser mais bênção, elas perderam a capacidade do discernimento entre o bem e o mal. Em Romanos 1:28 diz: e mesmo que eles não gostassem de reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovável para fazerem coisas que não são certas. Deus desistiu deles e disse: vá em frente. Tenha toda a lascívia e todo o sexo e sexualidade que você quiser. Não vou incomodá-lo. Ainda não. Mas tenha certeza de que seus pecados irão descobrir você e você permanecerá no julgamento. E Paulo escreveu ao jovem Timóteo e disse: esses também resistem à verdade, homens de mentes corruptas, reprovados quanto à fé. Em outras palavras, eles rejeitaram a Cristo por tanto tempo que sua consciência está morta e cauterizada e seus corações ficam duros. E mesmo que o Espírito de Deus fale, eles não podem ouvir. Essa é a razão pela qual é importante vir a Cristo enquanto você é jovem e é importante vir a Cristo agora. Se o Espírito de Deus estiver sussurrando para você, entregue sua vida a Cristo. Porque pode chegar um momento em que sua consciência estará morta e você não consegue mais ouvir Deus falar. Vasti disse que não. Agora, Vasti, você vai perder seu trono, você vai perder suas riquezas, você pode perder sua vida. Ela disse que a resposta ainda é não. Qual é a sua resposta esta noite para as coisas que são erradas? Para a mentira, para a luxúria, para a ganância, para o preconceito racial? O que é? Você disciplinará seu corpo? Você permanecerá fiel às condições de Cristo e ao que a Bíblia ensina? Ou desistirá e seguirá pela estrada larga que leva à destruição? Ou você passará pela porta estreita e seguir o caminho estreito que leva à vida eterna? Qual será? Você tem uma escolha esta noite. Deus nunca forçará seus pontos de vista sobre você. E então outro jovem se chamava Daniel. E as Escrituras dizem que Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção da carne do rei, nem com o vinho que bebeu. Agora Daniel era um jovem com um propósito. Ele havia sido capturado em Jerusalém. Ele foi capturado e levado por 2.500 quilômetros através do fértil crescente até a Babilônia, a 24 quilômetros de casa, 2.400 quilômetros de casa agora. Nada de aviões, nada de automóveis, dias e semanas de viagem. Mas ele estava determinado a servir a Deus mais de 12 ou 15 anos de idade. E Nabucodonosor, o grande rei, levou cativos de Jerusalém para a Babilônia e ordenou que esses jovens, em não há mácula,
que são bem favorecidos e hábeis em línguas, fossem ensinados e criados em sua corte para que ele pudesse usá-los. Ele queria usar esses jovens porque sabia que eles tinham um dom especial. E durante o período de treinamento, eles trouxeram os melhores vinhos e as melhores comidas e toda a vida tranquila que você poderia imaginar na corte de Nabucodonosor. Mas Daniel disse: não quero o vinho do rei. E não quero os melhores alimentos. Quero dormir no chão, não no colchão de penas. Quero levar uma vida muito simples e autodisciplinada. Quão diferente daqueles que mal podem esperar até poder sair de casa e viver ao máximo, mas não Daniel. Daniel estava longe de casa e ninguém saberia se ele fez alguma dessas coisas. Ninguém saberia se ele tivesse uma menina e dormisse com ela. Se ele se embriagasse com o vinho do rei, ninguém saberia lá em Jerusalém. Ele poderia ter ganhado popularidade se fosse indulgente, mas esse não, precoce em sua juventude, o preparou para o grande não, quando foi primeiro-ministro da Babilônia e foi jogado na cova dos leões, porque não comprometeria sua fé em Deus. Nós nos contaminamos comendo demais, bebendo muito álcool, usando drogas, gastando muito tempo assistindo televisão ou indo ao cinema. Em Lucas, Jesus disse no capítulo 21, e cuidai-vos de vós mesmos, para que em nenhum momento seus corações fiquem sobrecarregados de fartura, e a embriaguez e os cuidados desta vida, para que esse dia chegue até você de surpresa. O apóstolo Paulo disse: não faça as provisões de carne para satisfazer as suas concupiscências. Pedro disse: pois em tempos passados andávamos em lascívia e concupiscências, e em excesso de vinhos, orgias, banquetes e toda sorte de coisas más. A Bíblia diz que devemos disciplinar as nossas mentes, devemos disciplinar os nossos corpos, devemos disciplinar nossos corações pela fé em Cristo. E então havia outro jovem chamado José, e ele foi vendido ao Egito por seus irmãos, se tornou escravo de um homem chamado Potifar. E Potifar tinha uma esposa muito bonita. Agora José era forte e bonito. E em Gênesis capítulo 39, se você quiser ler a história, conta a história da tentação de José. A esposa de Potifar se apaixonou por José, porque José se tornou o chefe de toda a família e administrou os assuntos de seu senhor. E ela via aquele jovem bonito e viril andando pela casa e pelos jardins e em todos os negócios todos os dias, e ela o desejou. Ela disse: venha e deite-se comigo. Ele disse: não posso desobedecer ao meu mestre, que me confiou tudo isso para me deitar com sua esposa. E não posso pecar contra Deus, o Deus de meus pais. Agora ele estava longe de casa no Egito, quem saberia? Mas ele disse não. E quando ele disse não, na última vez que fugiu dela, quando ela o agarrou e deixou o casaco para trás e começou a gritar e a chamar os outros, e disse que ele tentou a estrupar, o que não era verdade, mas ela disse, e o mestre de Potifar mandou jogá-lo na prisão. E muitos de vocês conhecem a história, como ele esteve na prisão e como, através de uma série de circunstâncias, ele também se tornou o primeiro-ministro do Egito e governou o Egito sob o faraó. Deus o observou e o promoveu, porque ele tinha a força de Deus que lhe deu para dizer não. A força que Deus lhe deu para dizer não. Agora, sexo não é pecado. O sexo foi dado por Deus para propagar a raça humana e para desfrutar dentro dos limites de certas regras que Deus estabeleceu no matrimônio. E as marcas de um cristão são o autocontrole e a autodisciplina. E Paulo escreveu a Timóteo e disse: mantenha-se puro. Como você pode permanecer puro em um mundo como o que vivemos? Como você pode permanecer puro e olhar as bancas?
Como você pode permanecer puro e assistir aos filmes? Como você pode permanecer puro com todas as tentações que lhe são lançadas? Você não pode. De jeito nenhum. Exceto um. Se Cristo estiver em seu coração, ele lhe dará a força e o poder, porque nenhuma tentação tão forte virá até você. Mas ele fornecerá uma maneira de escapar. Entregue sua vida a Cristo esta noite e deixe-o assumir o controle de sua vida, sua mente, seu corpo e até mesmo seu sexo. Deixe que ele seja o Senhor de sua vida sexual. Depois havia outro jovem chamado Moisés. Muitas vezes pensamos em Moisés como um homem velho e barbudo, mas foi na juventude que ele tomou as decisões que o levaram à grandeza. Porque a Escritura diz que pela fé Moisés, quando chegou à idade talvez 17 ou 18 anos, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Escolhendo, ele teve que escolher antes de sofrer aflições com o povo de Deus, do que desfrutar dos prazeres do pecado por um período. Agora observem que ele estava no Egito, filho da filha do Faraó, herdeiro do trono do Egito, possivelmente para ser o próximo Faraó. Mas ele fez uma escolha, porque sabia que o seu povo, o antigo Israel, era escravo dos egípcios. E ele teve que fazer uma escolha no auge da sua glória, no auge de tudo o que lhe foi oferecido. E ele disse não ao Faraó. Não serei seu filho, escolherei sofrer e morrer com o meu povo e servir ao Deus vivo e verdadeiro. E foi exatamente isso que ele fez. E sabemos que Moisés hoje é um dos grandes homens de toda a história. Ele disse, em vez de desfrutar dos prazeres do pecado por um período, agora há uma diferença entre prazer e alegria. Aquele que ama os prazeres será um homem pobre, diz a Bíblia. E a Bíblia diz sobre um homem: eu dei meu coração para conhecer a loucura, o prazer e a loucura. Mas isso causou o aborrecimento do espírito. Mas ele que vive em prazer está morto enquanto ele vive. Amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus. A Bíblia diz que há pessoas que amam mais o prazer do que amam a Deus. E quanto a você? Você ama a Deus mais do que ao prazer pecaminoso? Não estou falando de esportes e de todas essas coisas maravilhosas que temos. Estou falando sobre prazer pecaminoso. Agora, a alegria é produzida pelo Espírito Santo e existem centenas de escrituras que falam sobre alegria. Você pode ter alegria quando não tem prazer, porque a alegria é profunda. O anjo disse a Maria naquela primeira noite de Natal: não temas, porque eis que trago boas novas de grande alegria, que serão para todos os povos. E mesmo no sofrimento, quando você vem a Cristo, Deus não tira o sofrimento e não tira os problemas e as dificuldades de sua vida de jeito nenhum. Ele não promete que se você estiver desempregado, ele vai conseguir um emprego para você amanhã de manhã, se você aceitar a Cristo esta noite. Ele promete que dará graça, força e alegria em tudo isso. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, disse ele, e quando vos separarem da companhia deles, e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem, regozijai-vos naquele dia e pule de alegria. Ele disse que quando você vier até mim e tiver problemas e tribulações e as pessoas até te odiarem, ele disse: pule de alegria, pois eis que sua recompensa é grande no céu. Pois da mesma maneira foram seus pais e os profetas. Todos os que vivem piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição, diz a Bíblia. Haverá sofrimento. Jesus disse: se você não estiver disposto a tomar a cruz e negar a si mesmo, você não pode ser meu seguidor. Moisés escolheu a alegria de seguir a Deus em vez dos prazeres do Egito. O que você está seguindo? Qual é a sua escolha esta noite? E então o último é Jesus. Jesus foi tentado em todos os pontos,
assim como nós, ainda estando sem pecado. Agora, você quer me dizer que Jesus foi tentado a mentir? Sim. Que Jesus foi tentado à luxúria? Sim. Que Jesus foi tentado a ir com alguma mulher? Sim. Que Jesus foi tentado a roubar? Sim. Ele foi tentado em todos os pontos, assim como nós, mas sem pecado. Como ele venceu a tentação, a Bíblia diz no 4º capítulo de Mateus e em muitos outros lugares, mas vou apenas considerar esse: o diabo veio até ele quando ele estava com fome, cansado e com sede, e disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Observe que ele tentou colocar dúvidas na mente de Jesus sobre quem ele era. Veja, Jesus era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus, nascido de uma virgem, que foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder de Deus e está vivo hoje. Mas o diabo colocou uma dúvida em sua mente. Ele estava fraco, ele estava cansado, ele estava com fome. Agora, era um homem. Ele enfrentou o diabo não como o Filho de Deus, ele o encarava como homem e sempre respondia citando as Escrituras. É por isso que queremos que você memorize as Escrituras. O homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse que há algo mais importante do que comida, sexo e coisas materiais. É a sua vida espiritual. E então ele disse: se tu és o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito: ele dará aos seus anjos ordens a teu respeito, e nas suas mãos eles te sustentarão. E Jesus disse novamente: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E então o diabo levou-o a um alto monte e mostrou-lhe todo o futuro do mundo, todos os reinos que ainda estavam por vir. E ele lhe disse: se você se ajoelhar diante de mim e prostrado me adorarás, eu lhe darei todos os reinos da terra, de agora em diante. Mas Jesus disse: entenda essas coisas, Satanás. Tu adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele adorarás. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o ajudaram. Observe como Jesus encontrou o diabo e a tentação. Primeiro, ele citou as Escrituras. Segundo, ele foi cheio do Espírito Santo. E terceiro, ele estava na vontade de Deus. Você está disposto a dizer não às tentações do tentador? Você está? Pense nisso. E você está disposto a dizer sim às reivindicações de Cristo? Que ele é o Filho de Deus e que você deseja que ele entre em seu coração e perdoe seus pecados, e você quer saber disso? Ou eu sei que muitos de vocês foram batizados e recebidos. A maioria de vocês talvez seja membro de alguma igreja, ou esteja identificado como uma igreja, ou talvez vá à igreja 2 ou 3 vezes por ano. Não sei se você vai ou não, mas tenho certeza de que muitos de vocês fazem isso. Mas não tenho certeza. Você não poderia ficar aqui esta noite e dizer: eu sei que meus pecados estão perdoados, eu sei que estou indo para o céu. Deus está disposto a perdoar todo o seu passado esta noite por causa da cruz. Deus está disposto a dizer: eu te perdoo, porque Ele te ama. E Deus está interessado em você como se você fosse a única pessoa em todo o mundo. E você pode recebê-lo esta noite. Você diz: o que eu tenho que fazer? Você tem que primeiro estar disposto a se arrepender de seu pecado. Esse foi o primeiro sermão que Jesus pregou, foi arrependimento. E a palavra arrependimento significa mudar, mudar de ideia, mudar seu modo de viver, deixar Cristo vir e ajudá-lo a mudar. Você está disposto a fazer isso? Você não pode mudar a si mesmo, mas Ele o ajudará a mudar. Mudar não significa que você se torna perfeito. Significa que você dá meia volta e começa uma nova direção e Ele está lá com você para ajudá-lo enquanto você vive dia após dia para Cristo. Você falhará e cometerá erros. Você não será perfeito, mas Cristo estará com você se você estiver disposto a se arrepender. Diga a Deus esta noite: eu pequei, me arrependo e estou disposto a mudar. E então a segunda coisa é, pela fé, o receber. Observe que Cliff disse há pouco: você não pode pensar do seu jeito até o fim.
Há certas coisas nas quais você pode pensar, mas há muitas coisas que no começo você não consegue. Você vem como uma criança e diz: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu te recebo em meu coração esta noite pela fé. Porque pela fé você é salvo por meio da fé e não de obras, para que ninguém se glorie, pois pela graça você é salvo. E então a terceira coisa, você está disposto a sair daqui esta noite dizendo: vou segui-lo e servi-lo da melhor maneira que puder. Você sabe, em nossa reunião em Bistrol, há algumas semanas, havia um garoto de 17 anos e ele teve uma aula de direção naquela noite e pediu ao seu instrutor para deixá-lo em Ashton Gate, o estádio. E naquela grande multidão ele localizou sua família, que havia recebido ingressos para aquela noite, e a convite ele e sua irmã fizeram o que vou pedir que vocês façam. Eles avançaram e ficaram em frente à plataforma, para indicar que estavam entregando suas vidas a Cristo. Uma semana depois, este jovem, de 17 anos, foi morto, depois que um túnel de areia desabou sobre ele na praia. Você provavelmente leu sobre isso no jornal. Ele disse sim a Cristo, sem nunca sonhar que dentro de poucos dias estaria no céu e que o veremos no céu. Você sabe, se isso acontecesse com você hoje à noite, para onde você iria? Pode ter certeza, antes de sair daqui, vou pedir que você saia do seu lugar agora mesmo. Centenas, talvez milhares de vocês vêm e ficam neste campo em silêncio e reverência, dizendo: vindo, quero me arrepender dos meus pecados. Quero receber Cristo em meu coração, quero saber que meus pecados estão perdoados, quero saber que vou para o céu e quero esta nova vida. Jesus morreu publicamente por você, nu, sangrando e morrendo, na frente daquela multidão por você. Certo de que você pode vir a este lindo campo esta noite e se declarar por Cristo. Não só os jovens, você pode ter 70 ou 80 anos, e Deus falou com você esta noite: levante-se e venha. Nós vamos esperar por você. Esta noite, enquanto você observa milhares de pessoas saindo das arquibancadas aqui no estádio para virem à plataforma, para indicar seu desejo de entregar seu coração e vida a Jesus Cristo, então o Espírito de Deus está falando com você. Talvez você queira falar com alguém agora, um conselheiro, está pronto para conversar com você sobre sua necessidade, sobre seu problema espiritual. Ligue para o número que está na sua tela. Se a linha estiver ocupada, aguarde alguns instantes e ligue novamente. Os conselheiros estarão esperando para atender sua ligação. Entregue sua vida a Cristo esta noite e tome a decisão que essas pessoas estão tomando, essas centenas de pessoas. Vimos mais de 3.000 pessoas todas as noites desta semana indo a este campo para assumirem seu compromisso com Cristo. Você se junta a eles onde você está e assume esse compromisso com Ele. Deus o ajude a tomar essa decisão esta noite. E não se esqueça de ir à igreja no próximo domingo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Em 2 dos 3 últimos anos, os Oscars atribuídos em Hollywood aos melhores filmes do ano foram filmes britânicos. E trata-se de 2 homens, um chamado Eric Liddell e o outro Gandhi, que tiveram a força e a coragem sob pressão para dizer não. Não a si mesmos, para se disciplinarem. E esta noite quero tomar como meu texto 1 Coríntios capítulo 10, começando com o versículo 12. Portanto, aquele que pensa que está firme, tenha cuidado para que não caia. Não há tentação,
Ouça isto: nenhuma tentação que você já enfrentou, mas aquela que é comum ao homem. Todos os outros enfrentam a mesma tentação em algum momento de suas vidas. Mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado acima daquilo que você é capaz de suportar, mas com a tentação abrirá um caminho para escapar. Em outras palavras, toda tentação que você enfrenta, há uma maneira de escapar. Deus fornece isso se você conhece a Cristo. Agora, há muitas histórias na Bíblia sobre jovens que disseram não e mudaram a história. O primeiro que gostaria de mencionar, aquele da qual você provavelmente nunca ouviu falar, o nome dela é Vasti. Ela era a rainha da Pérsia, a esposa de Xerxes, que reinou desde a Índia até a Etiópia. Pense em todo o petróleo que ele tinha e provavelmente não sabia disso. Um dos monarcas mais ricos que já existiu. E ele deu uma grande festa que durou muitos dias e no final, em sua espécie de estupro, embriaguez, ele ordenou que sua esposa Vasti viesse e executasse uma dança lúdica diante de todos os seus convidados. E ela surpreendeu todo o mundo de líderes que se reuniram ao recusar-se. Ela disse não. Não irei expor meu corpo àqueles homens maliciosos. Ele enviou uma segunda mensagem e a ameaça era que ela não seria mais rainha. Ela perderia e abriria mão de seu luxo material e de toda a sua fama. Mas ela enviou a mesma mensagem de volta. Não. E ela mudou a história, porque foi deposta como rainha. Ela está perdida na história, mas por causa dela, Esther tornou-se rainha e o povo judeu foi salvo. E até hoje o povo judeu celebra um grande feriado, porque uma mulher disse não e abriu a porta para a salvação do povo judeu. Porque havia um homem como Hitler, que era o primeiro-ministro do país. Ele estava determinado a destruir e matar os judeus. Agora, a Bíblia tem muito a dizer sobre sensualidade, lascívia e luxúria. A palavra lascívia significa a tendência de incitar desejos lascivos. Sexualidade significa o apelo planejado aos sentidos físicos para a gratificação pessoal. A Bíblia diz para se abster da luxúria carnal. Isso é sensualidade que guerreia contra a alma. Eles estão em guerra contra a sua alma e o seu espírito. E a Bíblia diz: abstenha-se deles, mantenha-se afastado deles. E então a Bíblia usa outra palavra, réprobo. Agora, essas são as pessoas totalmente carentes, suas consciências estão mortas ou cauterizadas, elas não podem ser mais bênção, elas perderam a capacidade do discernimento entre o bem e o mal. Em Romanos 1:28 diz: e mesmo que eles não gostassem de reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovável para fazerem coisas que não são certas. Deus desistiu deles e disse: vá em frente. Tenha toda a lascívia e todo o sexo e sexualidade que você quiser. Não vou incomodá-lo. Ainda não. Mas tenha certeza de que seus pecados irão descobrir você e você permanecerá no julgamento. E Paulo escreveu ao jovem Timóteo e disse: esses também resistem à verdade, homens de mentes corruptas, reprovados quanto à fé. Em outras palavras, eles rejeitaram a Cristo por tanto tempo que sua consciência está morta e cauterizada e seus corações ficam duros. E mesmo que o Espírito de Deus fale, eles não podem ouvir. Essa é a razão pela qual é importante vir a Cristo enquanto você é jovem e é importante vir a Cristo agora. Se o Espírito de Deus estiver sussurrando para você, entregue sua vida a Cristo. Porque pode chegar um momento em que sua consciência estará morta e você não consegue mais ouvir Deus falar. Vasti disse que não. Agora, Vasti, você vai perder seu trono, você vai perder suas riquezas, você pode perder sua vida.
Ela disse que a resposta ainda é não. Qual é a sua resposta esta noite para as coisas que são erradas? Para a mentira, para a luxúria, para a ganância, para o preconceito racial? O que é? Você disciplinará seu corpo? Você permanecerá fiel às condições de Cristo e ao que a Bíblia ensina? Ou desistirá e seguirá pela estrada larga que leva à destruição? Ou você passará pela porta estreita e seguir o caminho estreito que leva à vida eterna? Qual será? Você tem uma escolha esta noite. Deus nunca forçará seus pontos de vista sobre você. E então outro jovem se chamava Daniel. E as Escrituras dizem que Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção da carne do rei, nem com o vinho que bebeu. Agora Daniel era um jovem com um propósito. Ele havia sido capturado em Jerusalém. Ele foi capturado e levado por 2.500 quilômetros através do fértil crescente até a Babilônia, a 24 quilômetros de casa, 2.400 quilômetros de casa agora. Nada de aviões, nada de automóveis, dias e semanas de viagem. Mas ele estava determinado a servir a Deus mais de 12 ou 15 anos de idade. E Nabucodonosor, o grande rei, levou cativos de Jerusalém para a Babilônia e ordenou que esses jovens, em não há mácula, que são bem favorecidos e hábeis em línguas, fossem ensinados e criados em sua corte para que ele pudesse usá-los. Ele queria usar esses jovens porque sabia que eles tinham um dom especial. E durante o período de treinamento, eles trouxeram os melhores vinhos e as melhores comidas e toda a vida tranquila que você poderia imaginar na corte de Nabucodonosor. Mas Daniel disse: não quero o vinho do rei e não quero os melhores alimentos. Quero dormir no chão, não no colchão de penas. Quero levar uma vida muito simples e autodisciplinada. Quão diferente daqueles que mal podem esperar até poder sair de casa e viver ao máximo, mas não Daniel. Daniel estava longe de casa e ninguém saberia se ele fez alguma dessas coisas. Ninguém saberia se ele tivesse uma menina e dormisse com ela, se ele se embriagasse com o vinho do rei. Ninguém saberia lá em Jerusalém. Ele poderia ter ganhado popularidade se fosse indulgente, mas esse não precoce em sua juventude o preparou para o grande não, quando foi primeiro-ministro da Babilônia e foi jogado na cova dos leões, porque não comprometeria sua fé em Deus. Nós nos contaminamos comendo demais, bebendo muito álcool, usando drogas, gastando muito tempo assistindo televisão ou indo ao cinema. Em Lucas, Jesus disse no capítulo 21, e cuidai-vos de vós mesmos, para que em nenhum momento seus corações fiquem sobrecarregados de fartura, e a embriaguez e os cuidados desta vida, para que esse dia chegue até você de surpresa. O apóstolo Paulo disse: não faça as provisões de carne para satisfazer as suas concupiscências. Pedro disse: pois em tempos passados andávamos em lascívia e concupiscências, e em excesso de vinhos, orgias, banquetes e toda sorte de coisas más. A Bíblia diz que devemos disciplinar as nossas mentes, devemos disciplinar os nossos corpos, devemos disciplinar nossos corações pela fé em Cristo. E então havia outro jovem chamado José, e ele foi vendido ao Egito por seus irmãos, se tornou escravo de um homem chamado Potifar. E Potifar tinha uma esposa muito bonita. Agora José era forte e bonito. E em Gênesis capítulo 39, se você quiser ler a história, conta a história da tentação de José. A esposa de Potifar se apaixonou por José, porque José se tornou o chefe de toda a família e administrou os assuntos de seu senhor. E ela via aquele jovem bonito e viril andando pela casa e pelos jardins e em todos os negócios todos os dias, e ela o desejou. Ela disse: venha e deite-se comigo.
Ele disse: não posso desobedecer ao meu mestre, que me confiou tudo isso para me deitar com sua esposa. E não posso pecar contra Deus, o Deus de meus pais. Agora ele estava longe de casa no Egito, quem saberia? Mas ele disse não. E quando ele disse não, na última vez que fugiu dela, quando ela o agarrou e deixou o casaco para trás e começou a gritar e a chamar os outros e disse que ele tentou a estrupar, o que não era verdade, mas ela disse, e o mestre de Potifar mandou jogá-lo na prisão. E muitos de vocês conhecem a história, como ele esteve na prisão e como, através de uma série de circunstâncias, ele também se tornou o primeiro-ministro do Egito e governou o Egito sob o faraó. Deus o observou e o promoveu, porque ele tinha a força de Deus que lhe deu para dizer não. A força que Deus lhe deu para dizer não. Agora, sexo não é pecado. O sexo foi dado por Deus para propagar a raça humana e para desfrutar dentro dos limites de certas regras que Deus estabeleceu no matrimônio. E as marcas de um cristão são o autocontrole e a autodisciplina. E Paulo escreveu a Timóteo e disse: mantenha-se puro. Como você pode permanecer puro em um mundo como o que vivemos? Como você pode permanecer puro e olhar as bancas? Como você pode permanecer puro e assistir aos filmes? Como você pode permanecer puro com todas as tentações que lhe são lançadas? Você não pode. De jeito nenhum. Exceto um. Se Cristo estiver em seu coração, ele lhe dará a força e o poder, porque nenhuma tentação tão forte virá até você. Mas ele fornecerá uma maneira de escapar. Entregue sua vida a Cristo esta noite e deixe-o assumir o controle de sua vida, sua mente, seu corpo e até mesmo seu sexo. Deixe que ele seja o Senhor de sua vida sexual. Depois havia outro jovem chamado Moisés. Muitas vezes pensamos em Moisés como um homem velho e barbudo, mas foi na juventude que ele tomou as decisões que o levaram à grandeza. Porque a Escritura diz que pela fé Moisés, quando chegou à idade talvez 17 ou 18 anos, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Escolhendo, ele teve que escolher antes de sofrer aflições com o povo de Deus, do que desfrutar dos prazeres do pecado por um período. Agora observem que ele estava no Egito, filho da filha do Faraó, herdeiro do trono do Egito, possivelmente para ser o próximo faraó. Mas ele fez uma escolha, porque sabia que o seu povo, o antigo Israel, era escravo dos egípcios. E ele teve que fazer uma escolha no auge da sua glória, no auge de tudo o que lhe foi oferecido. E ele disse não ao faraó. Não serei seu filho, escolherei sofrer e morrer com o meu povo e servir ao Deus vivo e verdadeiro. E foi exatamente isso que ele fez. E sabemos que Moisés hoje é um dos grandes homens de toda a história. Ele disse, em vez de desfrutar dos prazeres do pecado por um período, agora há uma diferença entre prazer e alegria. Aquele que ama os prazeres será um homem pobre, diz a Bíblia. E a Bíblia diz sobre um homem: eu dei meu coração para conhecer a loucura, o prazer e a loucura. Mas isso causou o aborrecimento do espírito. Mas ele que vive em prazer está morto enquanto ele vive. Amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus. A Bíblia diz que há pessoas que amam mais o prazer do que amam a Deus. E quanto a você? Você ama a Deus mais do que ao prazer pecaminoso? Não estou falando de esportes e de todas essas coisas maravilhosas que temos. Estou falando sobre prazer pecaminoso. Agora, a alegria é produzida pelo Espírito Santo e existem centenas de escrituras que falam sobre alegria. Você pode ter alegria quando não tem prazer, porque a alegria é profunda.
O anjo disse a Maria naquela primeira noite de Natal: não temas, porque eis que trago boas novas de grande alegria, que serão para todos os povos. E mesmo no sofrimento, quando você vem a Cristo, Deus não tira o sofrimento e não tira os problemas e as dificuldades de sua vida de jeito nenhum. Ele não promete que se você estiver desempregado, ele vai conseguir um emprego para você amanhã de manhã, se você aceitar a Cristo esta noite. Ele promete que dará graça, força e alegria em tudo isso. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, disse ele, e quando vos separarem da companhia deles, e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem, regozijai-vos naquele dia e pule de alegria. Ele disse que quando você vier até mim e tiver problemas e tribulações e as pessoas até te odiarem, ele disse: pule de alegria, pois eis que sua recompensa é grande no céu. Pois da mesma maneira foram seus pais e os profetas. Todos os que vivem piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição, diz a Bíblia. Haverá sofrimento. Jesus disse: se você não estiver disposto a tomar a cruz e negar a si mesmo, você não pode ser meu seguidor. Moisés escolheu a alegria de seguir a Deus em vez dos prazeres do Egito. O que você está seguindo? Qual é a sua escolha esta noite? E então o último é Jesus. Jesus foi tentado em todos os pontos, assim como nós, ainda estando sem pecado. Agora você quer me dizer que Jesus foi tentado a mentir? Sim. Que Jesus foi tentado à luxúria? Sim. Que Jesus foi tentado a ir com alguma mulher? Sim. Que Jesus foi tentado a roubar? Sim. Ele foi tentado em todos os pontos, assim como nós, mas sem pecado. Como ele venceu a tentação? A Bíblia diz no 4º capítulo de Mateus e em muitos outros lugares, mas vou apenas considerar esse: o diabo veio até ele quando ele estava com fome, cansado e com sede, e disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Observe que ele tentou colocar dúvidas na mente de Jesus sobre quem ele era. Veja, Jesus era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus, nascido de uma virgem, que foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder de Deus e está vivo hoje. Mas o diabo colocou uma dúvida em sua mente. Ele estava fraco, ele estava cansado, ele estava com fome. Agora, era um homem. Ele enfrentou o diabo não como o Filho de Deus, ele o encarava como homem e sempre respondia citando as Escrituras. É por isso que queremos que você memorize as Escrituras. O homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse que há algo mais importante do que comida, sexo e coisas materiais. É a sua vida espiritual. E então ele disse: se tu és o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito: ele dará aos seus anjos ordens a teu respeito, e nas suas mãos eles te sustentarão. E Jesus disse novamente: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E então o diabo levou-o a um alto monte e mostrou-lhe todo o futuro do mundo, todos os reinos que ainda estavam por vir. E ele lhe disse: se você se ajoelhar diante de mim e prostrado me adorarás, eu lhe darei todos os reinos da terra, de agora em diante. Mas Jesus disse: entenda essas coisas, Satanás. Tu adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele adorarás. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o ajudaram. Observe como Jesus encontrou o diabo e a tentação. Primeiro, ele citou as Escrituras. Segundo, ele foi cheio do Espírito Santo. E terceiro, ele estava na vontade de Deus. Você está disposto a dizer não às tentações do tentador? Você está? Pense nisso. E você está disposto a dizer sim às reivindicações de Cristo? Que ele é o Filho de Deus e que você deseja que ele entre em seu coração e perdoe seus pecados, e você quer saber disso?
Ou eu sei que muitos de vocês foram batizados e recebidos. A maioria de vocês talvez seja membro de alguma igreja, ou esteja identificado como uma igreja, ou talvez vá à igreja 2 ou 3 vezes por ano. Não sei se você vai ou não, mas tenho certeza de que muitos de vocês fazem isso. Mas não tenho certeza. Você não poderia ficar aqui esta noite e dizer: eu sei que meus pecados estão perdoados, eu sei que estou indo para o céu. Deus está disposto a perdoar todo o seu passado esta noite por causa da cruz. Deus está disposto a dizer: eu te perdoo porque Ele te ama. E Deus está interessado em você como se você fosse a única pessoa em todo o mundo. E você pode recebê-lo esta noite. Você diz: o que eu tenho que fazer? Você tem que primeiro estar disposto a se arrepender de seu pecado. Esse foi o primeiro sermão que Jesus pregou, foi arrependimento. E a palavra arrependimento significa mudar, mudar de ideia, mudar seu modo de viver, deixar Cristo vir e ajudá-lo a mudar. Você está disposto a fazer isso? Você não pode mudar a si mesmo, mas Ele o ajudará a mudar. Mudar não significa que você se torna perfeito. Significa que você dá a meia volta e começa uma nova direção e Ele está lá com você para ajudá-lo enquanto você vive dia após dia para Cristo. Você falhará e cometerá erros. Você não será perfeito, mas Cristo estará com você se você estiver disposto a se arrepender. Diga a Deus esta noite: eu pequei, me arrependo e estou disposto a mudar. E então a segunda coisa é, pela fé, o receber. Observe que Cliff disse há pouco: você não pode pensar do seu jeito até o fim. Há certas coisas nas quais você pode pensar, mas há muitas coisas que no começo você não consegue. Você vem como uma criança e diz: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu te recebo em meu coração esta noite pela fé. Porque pela fé você é salvo por meio da fé e não de obras, para que ninguém se glorie. Pois pela graça você é salvo. E então a terceira coisa, você está disposto a sair daqui esta noite dizendo: vou segui-lo e servi-lo da melhor maneira que puder. Você sabe, em nossa reunião em Bistrol, há algumas semanas, havia um garoto de 17 anos e ele teve uma aula de direção naquela noite e pediu ao seu instrutor para deixá-lo em Ashton Gate, o estádio. E naquela grande multidão ele localizou sua família, que havia recebido ingressos para aquela noite, e a convite ele e sua irmã fizeram o que vou pedir que vocês façam. Eles avançaram e ficaram em frente à plataforma, para indicar que estavam entregando suas vidas a Cristo. Uma semana depois, este jovem, de 17 anos, foi morto, depois que um túnel de areia desabou sobre ele na praia. Você provavelmente leu sobre isso no jornal. Ele disse sim a Cristo sem nunca sonhar que dentro de poucos dias estaria no céu e que o veremos no céu. Você sabe se isso acontecesse com você hoje à noite, para onde você iria? Pode ter certeza, antes de sair daqui, vou pedir que você saia do seu lugar agora mesmo. Centenas, talvez milhares de vocês vêm e ficam neste campo em silêncio e reverência, dizendo: vindo, quero me arrepender dos meus pecados. Quero receber Cristo em meu coração, quero saber que meus pecados estão perdoados, quero saber que vou para o céu e quero esta nova vida. Jesus morreu publicamente por você, nu, sangrando e morrendo, na frente daquela multidão por você. Certo de que você pode vir a este lindo campo esta noite e se declarar por Cristo. Não só os jovens, você pode ter 70 ou 80 anos, e Deus falou com você esta noite: levante-se e venha. Nós vamos esperar por você. Esta noite, enquanto você observa milhares de pessoas saindo das arquibancadas aqui no estádio para virem à plataforma, para indicar seu desejo de entregar seu coração e vida a Jesus Cristo, então o Espírito de Deus está falando com você. Talvez você queira falar com alguém agora, um conselheiro, está pronto para conversar com você sobre sua necessidade, sobre seu problema espiritual. Ligue para o número que está na sua tela. Se a linha estiver ocupada, aguarde alguns instantes e ligue novamente. Os conselheiros estarão esperando para atender sua ligação. Entregue sua vida a Cristo esta noite e tome a decisão que essas pessoas estão tomando, essas centenas de pessoas. Vimos mais de 3.000 pessoas todas as noites desta semana indo a este campo para assumirem seu compromisso com Cristo.
Você se junta a eles onde você está e assume esse compromisso com ele. Deus o ajude a tomar essa decisão esta noite. E não se esqueça de ir à igreja no próximo domingo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Hoje à noite quero falar sobre os tolos e quero que vocês abram comigo no 3º capítulo de 1 Coríntios, começando com o versículo 18. Não se enganem a si mesmos. Se alguém entre vocês parecer sábio, segundo os padrões deste mundo, que se faça tolo, para que seja realmente sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E novamente, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, eles são vãos. Alguns anos atrás, Anthony Newley cantou Que Tipo de Tolo Eu Sou, chegando ao topo das paradas. Eu consultei um dicionário para ver o que é um tolo, ou um dos meus associados fez isso por mim. E a Bíblia tem muito a dizer sobre os tolos e o que é um tolo. Provérbios 10:21 diz, os tolos morrem por falta de sabedoria. Provérbios 1:7 diz, os tolos desprezam a sabedoria. Quando P.T. Barnum veio para este país muitos anos atrás, ele disse, o povo americano quer ser enganado, e eu estou aqui para enganá-los. Ele disse, um tolo nasce a cada minuto. Agora, sinônimos que você pode encontrar para a palavra tolo são pessoa estúpida, cabeça dura, simplório, trouxa, bobão, bocó, ignorante, seja lá o que for, alguém que foi enganado por outros, um fantoche, um ingênuo. Agora, na Bíblia pode significar tudo isso, mas também tem um significado moral na Bíblia, e é uma palavra muito importante na Bíblia, e os versículos parecem quase paradóxicos. 1 Coríntios 3:18 diz, que se torne tolo, e Provérbios 1:7 diz, os tolos desprezam a sabedoria. E Deus está falando do ponto de vista divino. Em uma passagem, o tolo é uma pessoa despreocupada, irrefletida, desatenta, sem verdadeiro entendimento. Na outra passagem, a palavra tolo é usada do ponto de vista das pessoas que receberam Cristo, porque o mundo zomba deles e diz que eles são tolos e ridículos. Eles são tolos. Então há tolos insensatos e tolos sábios. Agora Jesus disse, quem chama seu irmão de tolo está em perigo do fogo do inferno. Você deve ter muito cuidado ao chamar outra pessoa de tolo. Eu não ousaria usar esse nome para você ou para qualquer outra pessoa. Nunca use a palavra tolo com raiva, diz a Bíblia, mas estou lhe dizendo o que Deus diz sobre isso em certas instâncias. Primeiro, ao tolo ateu. É repetido 2 vezes no Salmo 53:1 e no Salmo 14:1. O tolo disse em seu coração, não há Deus, mas em hebraico, isso na verdade significa, não há Deus para mim. Em outras palavras, este tolo diz deliberadamente, não há Deus para mim. Ele não está dizendo que não há Deus, ele está dizendo que não há Deus para ele. Então, há o ateu prático. Veja, existem muitas pessoas que na verdade não são ateus, mas são ateus práticos no sentido de que vivem como um ateu. Você professa acreditar em Deus, mas você não vive como se acreditasse em Deus. Você vive como se Deus não existisse. Você também, de certa forma, é um ateu. E há centenas aqui hoje à noite assim. Você acredita em Deus com sua mente. Você pode ir à igreja, mas você vive como se Deus não existisse no que te diz respeito. Então você é um ateu, de certa forma. E então, em segundo lugar, a Bíblia fala sobre o tolo zombador, o tolo zombador. Os tolos fazem zombar do pecado. Provérbios 14:9. Aqui está Deus em toda a sua santidade, e a Bíblia nos diz que pecamos contra Ele. Nós quebramos suas leis e estamos sob a sentença de morte. Estamos sob a sentença de morte. Se um filme hoje à noite na televisão, em um dos programas de notícias, falando sobre quantos homens e mulheres estão no corredor da morte
nos Estados Unidos agora, sob a sentença de morte. Todos nós aqui, hoje à noite, estamos sob a sentença de morte. O salário do pecado é a morte, e todos pecamos e quebramos as leis de Deus. Então, todos estamos sentenciados a morrer. Vamos morrer fisicamente. Os cemitérios estão cheios de pessoas que estão lá porque o pecado causou a morte. E então, o pecado também causa a morte espiritual. Sua alma está morta, seu espírito está morto. Fisicamente você está vivo, mas sua alma que vive dentro do seu corpo está morta para com Deus. Então, você é uma pessoa morta-viva, sob a sentença de morte. E a única maneira de ter essa sentença revogada é vir a Cristo pelo arrependimento dos seus pecados e ter fé nele como seu Senhor e seu Salvador. Se você quer que essa sentença seja revogada, se você quer que seus pecados sejam apagados como se nunca tivessem existido, se você quer ser justificado aos olhos de Deus, pegue o telefone agora mesmo. Você que está assistindo pela televisão, pegue e ligue para o número que você vê na tela, e um conselheiro irá atender. E o conselheiro vai falar com você sobre como você pode conhecer a Cristo. Assim como muitas pessoas aqui hoje à noite, eu espero, creio e oro, encontrarão Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas há muitas pessoas que zombam do pecado. Elas zombam dos padrões de Deus sobre sexo, padrões de Deus sobre casamento, padrões de Deus sobre divórcio, ética, moralidade e justiça social. Fazemos zombaria disso, rimos disso. A Bíblia diz: tenha certeza que seus pecados o acharão. Nunca duvide disso. Seu pecado vai lhe achar, mesmo que ninguém na terra o descubra. Você pode nunca ser pego. Você pode nunca ter que pagar por isso aqui, pelo que você acha, mas seu pecado será um dia descoberto. Ninguém comete um pecado que não seja descoberto. Tudo o que você fez nas trevas, cada pensamento mau que já teve, será descoberto. Porque tudo está sendo gravado, esperando o dia do julgamento. Está sendo gravado em máquinas de gravação muito mais sofisticadas do que qualquer coisa que temos. Está sendo gravado. Até seus pensamentos e seus pecados serão descobertos e serão expostos a todo o universo. Serão descobertos? Serão. É só uma questão de tempo. A palavra serão é definitiva. Serão descobertos. Descobertos. Talvez você tenha enganado a todos, sua esposa, sua família, sua igreja, seus amigos. Mas a Bíblia diz: seu pecado certamente o achará. Um detetive finalmente, depois de fugir por tanto tempo e se esconder por tanto tempo, a mão de Deus virá sobre seu ombro e dirá: eu o encontrei, você foi descoberto, agora sabemos. E então, em terceiro lugar, há o tolo caluniador. O tolo caluniador. Aquele que esconde o ódio com lábios mentirosos e aquele que difama o outro é um tolo. Espalhar uma história maldosa sobre outros, maldizer o caráter das pessoas, destruir suas reputações com fofocas maldosas. A fofoca é listada na Bíblia como um dos piores de todos os pecados. E ainda assim, quão frequente isso acontece, mesmo em círculos que se dizem cristãos. É um pecado terrível aos olhos de Deus. E Deus diz: essa pessoa é um tolo. Você nem pensaria em matar uma pessoa com uma arma ou uma faca, mas muitas vezes assassinamos um caráter, ou tentamos derrubar alguém, ou nos vingar, ou por ciúmes, ao sussurrar insinuações. Alguém me disse, ou ele fez isso e aquilo. Cometemos assassinato por assassinato de caráter, pior do que matar um homem com uma pistola, ou uma faca, ou um porrete. Aquele que difama, diz a Escritura, é um tolo. E então, em quarto lugar, há o tolo cristão. O tolo cristão. Lembrem-se da estrada para Emaús, depois que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou novamente. E lembrem-se que ele estava aparecendo aos discípulos. Na verdade, houve 11 aparições diferentes após sua ressurreição, e esta é uma delas. E aqueles 2 discípulos estavam a caminho de Emaús, fora de Jerusalém. Eles estavam tristes, desapontados, desiludidos, e eles estavam murmurando e lamentando entre si. E outro homem se juntou a eles, e eles não reconheceram quem ele era. E ele conversou com eles, disse:
por que vocês estão tão abatidos? Eles disseram: nós pensávamos que ele fosse o Messias. Não ouviu falar de tudo o que aconteceu em Jerusalém durante a última semana sobre esse Jesus que fez coisas maravilhosas? Pensávamos que ele fosse o Messias, pensávamos que ele tinha vindo para salvar o mundo, mas ele não salvou, ele nos decepcionou, eles o mataram numa cruz, e agora já se passaram 3 dias, e ouvimos rumores de que ele poderia ter ressuscitado, mas nós não acreditamos. Então Jesus disse: tolos, vocês são tolos. Então ele começou a explicar a eles as Escrituras, desde Moisés até os profetas, sobre quem ele realmente era. E então ele foi passar a noite com eles, e estava sentado para a refeição na casa deles em Emaús. E de repente, seus olhos se abriram, e eles viram que era Jesus. Em outras palavras, o tolo cristão que tem a palavra de Deus em suas mãos, que lê seu testemunho e ainda assim duvida das promessas de Deus. Jesus disse: vocês tolos, por não acreditarem nas Escrituras que ele ia ressuscitar dos mortos e que um dia ele voltará. E então, em quinto lugar, há o tolo cobiçoso. E a história é contada em Lucas, no capítulo 12. Jesus contou a história de um homem rico e seus celeiros. Você se lembra? Ele construiu seus celeiros e disse que ia se aposentar porque já havia ganho dinheiro suficiente. Provavelmente iria para o sul da Califórnia ou para a Flórida, ou viria aqui para Idaho, para este lugar lindo, e se aposentar. Ele tinha ganho dinheiro suficiente e ele disse: alma, repousa-te, come, bebe e te alegra. E naquela noite ele teve um ataque cardíaco, e quando estava morrendo, ouviu-se uma voz do céu que disse: tolo, nesta noite a tua alma te será exigida. E a Escritura diz, Jesus disse: assim é aquele que ajunta tesouro para si mesmo e não é rico para com Deus. Você vê, ele tentou encontrar felicidade no lugar errado, que é o dinheiro. Ele ignorou o poder da influência, pois ninguém vive para si mesmo. Ele devia ter uma família. Ele desprezou a morte, não havia feito provisão para a eternidade, fez provisão para sua aposentadoria. Quantos homens e mulheres eu conheço que planejaram a aposentadoria? Planejaram tudo, mas não se prepararam para morrer e morrem pouco tempo depois de se aposentarem. É incrível. Eu já pensei sobre isso. Algumas pessoas anunciam sua aposentadoria e você lê 2 ou 3 semanas depois que eles morreram de um ataque cardíaco. Eles achavam que teriam 5 ou 10 ou 15 ou 20 anos em que poderiam simplesmente levar a vida com calma e aproveitar. Mas nem sempre é assim que as coisas acontecem. É melhor ter certeza de que você se preparou para encontrar Deus. Qualquer pessoa que estiver mais preocupada em conseguir algumas das riquezas deste mundo e deixar de lado a preparação para a eternidade é um tolo. Ou a pessoa que gasta seu tempo escalando socialmente ou buscando prazer mais do que coisas eternas é um tolo aos olhos de Deus. Se você não estiver preocupado com seu lar no céu, não estiver preocupado com as riquezas que nunca falham, não estiver preocupado em acumular tesouros, onde a traça e a ferrugem não corrompem, e onde os ladrões não quebram e não roubam, então você é um tolo. Se você perguntasse a esse homem, qual é seu nome? Bem, ele diria: meu nome é o homem rico, ou eu sou o homem próspero que você lê, ou eu sou um homem eminente, eu sou um grande homem no vizinho, ou eu sou um homem famoso, meu nome está no jornal o tempo todo. Então pergunte a Deus: Senhor, qual é o nome desse homem? E a resposta vem: tolo, ele é um tolo, esse é o nome dele. O homem rico sabia cada nome, menos o certo. Ele tinha sido chamado pelo nome da família, pelo nome que lhe daram, suas classificações, seus títulos, sua riqueza, as lisonjas dos homens, mas aos olhos de Deus, o nome dele era tolo. É tudo o que sabemos sobre ele, que era apenas um rico tolo que acumulou tesouros na terra, mas não acumulou nada para o céu. E quantos de nós estamos na mesma categoria? Você pode não ser rico, no sentido em que esse homem é rico, mas todo mundo na América é rico, comparado a Bangladesh e a pessoas onde temos estado em muitos lugares do mundo, como na África ou como Victor estava falando, no Vietnã, onde ele foi um missionário por alguns anos. Muitos poucos de vocês se moveriam se eu dissesse: tolo, venha aqui
gostaria de te ver. Quantos de vocês se levantariam e viriam? Muitos poucos, talvez ninguém. Mas a Bíblia diz como são trazidos à desolação num momento. Rapidamente tudo pode acabar. Sua casa dos sonhos desaba. Problemas na família. A riqueza se foi. Aqui estava um homem, um multimilionário talvez, mas de pé a uma distância de sua própria cova, contando com tudo nesta vida. A felicidade, a alegria que esta vida pode lhe dar, e ele é chamado na Bíblia, por Jesus, de tolo. E então, em sétimo lugar, há outro tipo de tolo, ou em sexto lugar, a pregação da cruz é loucura para eles que perecem. 1 Coríntios 1:18. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. O que o mundo considera loucura, nós baseamos nossa salvação eterna. E quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, vira as costas para os prazeres e as lustras sensuais e as coisas deste mundo, as pessoas pensam que você é um tolo. O mundo que não conhece Cristo me parece louco. Por que eles não podem ver? Por que não podem entender? Eu quero agarrar cada um que vejo na rua, e cada um que passamos, cada um no hotel, quero agarrá-los e dizer: olhe aqui, Cristo pode mudar sua vida. Eu vejo seus rostos vazios e ouço as risadas ocas, e eu os vejo bebendo, tentando beber seus caminhos para a felicidade, ou usando drogas e aquela olhar oco que eles têm. E eu digo: oh, se eu pudesse apenas sacudir eles. Mas veja, somente o Espírito Santo pode fazer isso. Eu não posso fazer o trabalho do Espírito Santo por ele. O Espírito Santo deve convencê-los do pecado. Ele também deve levantar este véu que está sobre suas mentes. E assim, a salvação é do Senhor, diz a Bíblia. Se alguém deseja sabedoria, deixe-o ocupar seu lugar na identificação com Jesus Cristo. O que o mundo chama de loucura, eu baseio minha salvação. A cruz de Cristo, não importa o que o mundo possa pensar dele ou de mim. Nós somos tolos por amor a Cristo, dispostos a que o mundo nos veja como se fôssemos loucos, dispostos a ser considerados como os maiores rejeitados da terra, porque nos voltamos para Cristo. Você é um dos tolos do diabo? Ou você está disposto a ser um tolo por amor a Cristo? A Bíblia diz em Provérbios 12, o caminho do tolo é certo aos seus olhos. Há um caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele são os caminhos da morte. Qual caminho você está trilhando? O caminho estreito que leva à vida eterna ou o caminho largo que leva à destruição? Você tem que fazer uma escolha. A Escritura diz: escolha hoje a quem você servirá. Você vai continuar sendo um tolo aos olhos de Deus, ou vai se tornar outro tipo de tolo, o tolo de Cristo, que o mundo chamará de tolo e chamará de loucura, porque veja, quando você vem a Cristo, há um preço a pagar. E um dos preços que você paga é ser mal interpretado por alguns membros da sua família, algumas pessoas na comunidade, algumas pessoas onde você trabalha ou onde você estuda. E é isso que Jesus quis dizer quando disse: venha e tomes a sua cruz e me siga. Veja, a cruz que você carrega é a identificação com Cristo. Não é alguma enfermidade especial que você adquiriu ou algum problema que você tem. É identificar-se com Cristo e deixar as pessoas rirem de você e estar disposto a que elas rirem de você, se necessário, por seguir a Cristo. Essa é a sua cruz. E se você não estiver disposto a carregar essa cruz, você não pode ser seu seguidor, disse ele. Você está disposto a carregar essa cruz? Está disposto a entregar totalmente sua vida a Cristo? Alguns de nós estamos com um pé no céu e um pé no inferno, por assim dizer. Um pé no mundo, um pé no reino de Deus, e estamos andando em cima do muro. Deus não permite que você ande em cima do muro. Você não pode ser um mugwump. É isso que um mugwump é, um que anda em cima do muro. Cristo não permite isso. Ele não aceita neutralidade. Você não pode ser os dois. Você deve se comprometer totalmente com Ele. E você vai encontrar isso ao longo de toda a Bíblia. Você vai encontrar em todos os ensinamentos de Jesus. Uma grande multidão estava seguindo Jesus um dia. E ele se voltou e falou com eles sobre o fato de que ele ia morrer na cruz. E diz que muitos já não o seguiram mais. Por quê? Porque não conseguiram suportar falar sobre a cruz. Você quer Cristo no seu coração? Pegue o telefone agora mesmo se você está assistindo pela televisão.
falando com esse consultor, faça que ligue. Se der sinal ocupado, ligue novamente, elas estarão lá a noite toda, em todo o país. E você pode falar com alguém e receber Cristo no seu coração esta noite. Porque veja, quando Cristo morreu na cruz, diz que a multidão abaixo, a turma abaixo, ridicularizou e riou, e disse: que tolo, você salvou outros, mas não pode salvar a si mesmo. E Jesus estava pendurado lá e no céu, 72.000 anjos, 10 legiões, desenhou seus punhais, prontos para vir resgatá-lo. Mas ele disse: não, eu os amo. E quando ele morreu na cruz, ele levou seus pecados. Cada pecado que você já cometeu, ele levou naquela cruz. Ele assumiu sua pena de morte por você. E porque ele era o Filho de Deus, e porque ele era sem pecado, ele pode carregar seus pecados. E Deus aceitou sua morte como uma oferta pelos nossos pecados. Assim, quando Deus olha para mim agora, ele não vê Billy Graham, o pecador. Eu sou um pecador, eu pequei. Mas eu coloquei meus pecados sob o sangue de Cristo. E o sangue que foi derramado na cruz lava meus pecados, simbolicamente, aos olhos de Deus, para que quando Deus olha para mim, ele não pode ver meus pecados. E Deus tem uma habilidade única que você não tem. Deus pode esquecer, e diz que ele esquece seus pecados. Em outras palavras, as fitas são apagadas desde o momento em que você nasce até o momento em que você morre. Porque se um pecado jamais permanecesse nessas fitas, você nunca chegaria ao céu. Deus é justo e santo, e antes que você possa entrar no céu, você também deve ser justo. E a única maneira de você obter justiça é estar vestido na justiça de Jesus Cristo. E ele oferece a você essa veste justa esta noite, gratuitamente. Você não precisa pagar por isso, mas você tem que fazer 3 coisas. Você deve arrepender-se de seus pecados. Isso significa que você está disposto a mudar seu estilo de vida. Você está disposto a mudar completamente e colocar Cristo em primeiro lugar na sua vida daqui em diante. Você pode ser um membro da igreja. Você pode ser católico, mormon, judaico, protestante, seja o que for. Você precisa de Cristo. E você quer fazer esse compromisso. Não estou pedindo para você se juntar a uma igreja esta noite, a uma igreja específica. Estou pedindo para você garantir que seus pecados sejam perdoados e que você esteja pronto para o céu. Primeiro, arrependa-se. Segundo, receba-o pela fé em seu coração. Fé significa confiança, compromisso total. Significa que ele se torna o piloto do seu avião ou o motorista do seu carro, da sua vida. Você transfere toda a decisão para ele. E isso é uma coisa maravilhosa. Você confia nele para a sua salvação. E então, a terceira coisa, você está disposto a obedecê-lo. Estude as Escrituras, e ore, e obedeça a ele. E faça o que ele diz, e seja seu seguidor. Não importa qual seja o custo. Estou pedindo para você fazer esse compromisso esta noite. Estou pedindo para você fazer o que vimos centenas de pessoas fazendo em cada serviço até agora. Estou pedindo para você se levantar de seu lugar e vir ficar em frente do palco e dizer: ao vir, eu quero fazer esse compromisso. Eu quero saber que meus pecados estão perdoados. Eu quero saber que a sentença de morte foi levantada. Eu quero saber que vou para o céu. Por que peço para você vir publicamente? Porque Jesus disse: se você não estiver disposto a me reconhecer diante dos homens, eu não o reconhecerei diante do meu Pai que está no céu. Jesus disse, ou as Escrituras dizem: agora é o tempo aceito, hoje é o dia da salvação. Não há lugar na Bíblia que prometa que sempre há um amanhã para você. É esta noite. Eu acredito que há centenas de pessoas aqui, esta noite, que nunca terão esse momento novamente em toda a sua vida, em que você está tão perto do reino de Deus. Apenas levante-se e venha. Pais, mães, jovens, centenas de vocês. Você quer Cristo no seu coração esta noite? Você quer fazer esse compromisso? Levante-se e venha. Rápido.